E para analisar este e outros temas é meu convidado Eduardo Silva. Eduardo, como sempre, boa tarde, bem-vindo ao Fecho de Contas. Eu começaria até por olhar para este artigo de Teixeira dos Santos, que de resto teve também nas mãos a entrada, ou pelo menos o pedido de resgate internacional. Parece-te, e daqui a pouco vamos olhar também para um outro artigo que o Financial Times ontem publicou, mas parece-te que uma saída da Grécia, agora voltamos, e vai ser certamente, hoje e amanhã vão ser dias quentes, mas voltamos a ter aquela incerteza de que se calhar não vai haver acordo, mas parece-te que um Grexit, uma saída da Grécia da zona euro, poderia colocar Portugal ali no primeiro plano, com os holofotes centrados e, consequentemente, a sofrer mais pressões, mais volatilidade, mais incerteza? Boa tarde. Exatamente, isso seria provavelmente o que iria acontecer. Mas não só Portugal, também a Irlanda, Itália, Espanha, todos os países que têm um PIB relativamente à dívida bastante pressionado, estarão, obviamente, em foco. Os países que passaram por um programa, neste caso, estarão sob a alçada dos investidores que, obviamente, vão estar aqui a pressionar os juros. Isso irá deteriorar as condições de financiamento dos países, irá pressionar também os orçamentos de Estado e também condicionar o crescimento económico. Portanto, claramente seria um ponto bastante importante. Para nós é bastante preocupante. Sendo que traria certamente, e agora indo de encontro a esse artigo do Financial Times que dizia que Portugal é um bom aluno, entre aspas, mas que pode ser o próximo, se a Grécia sair do euro, o próximo, o senhor que se segue, é normalmente a expressão utilizada, mas há aqui uma questão que me parece também importante, que é aquelas declarações da Ministra das Finanças sobre os cofres cheios. É verdade que Portugal fez este trabalho, beneficiou da ajuda do BCE, mas também beneficiou em parte desse trabalho que fez e tem-se financiado, tem criado a tal almofada graças a juros mais baixos. Mas se a Grécia saísse e se Portugal ficasse mais sob a atenção internacional, certamente que essa gestão teria que ser mais bem calculada, porque provavelmente os juros não andariam aqui, mesmo com a presença do BCE no mercado, poderiam sofrer oscilações maiores ou não? Exatamente, eu aqui até penso que a questão até é outra, porque neste momento nós queremos é recuperar a nossa economia. E isto o que iria fazer era, depois destes 5 anos em que estivemos a implementar estas reformas todas, estamos a chegar ao patamar em que devíamos estar a entrar nos níveis de crescimento. Ora, se a Grécia tiver aqui um default ou uma situação de Grexit, como estás a referir, o que é que vai acontecer? Os mercados irão, obviamente, recair sobre Portugal e isto poderá condicionar fortemente o nosso crescimento nos próximos anos. Portanto, sim, temos uma almofada financeira. Durante uns meses vai dar aqui espaço para também a própria União Europeia poder gerir a situação, mas como até Mário Draghi referiu que isto é um território desconhecido, que não sabemos, que é imprevisível e, claro, que terá consequências também para países como Portugal, não só neste caso, a questão dos juros aumentarem no curto prazo, que isso realmente até ao final do ano talvez não fosse um grande problema, mas iria comprometer o crescimento e, obviamente, estamos numa fase em que, depois de implementar estas reformas todas, queremos aqui ver algum crescimento. E há aqui uma parte importante nesta análise que é feita e que vai buscar vários analistas internacionais, Eduardo, e que diz, entre outras coisas, alguns desses analistas frisam não só a questão do risco associado à dívida, no caso da dívida portuguesa, ser o segundo mais elevado atrás da Grécia. Há a questão também da dívida pública face ao PIB, e é preciso não esquecer que se a Grécia está quase nos 180, Portugal ainda está acima dos 130%, e dão um exemplo e comparam, por exemplo, com a Itália, dizendo que não tem o poder económico de outros países ou de outras economias com outro poderio. Há ainda a questão do desemprego, a própria robustez da banca. Há aqui uma série de fatores que, podemos dizer, têm sido como que esquecidos porque há esse tal bom trabalho, esse bom aluno, mas que seriam provavelmente relembrados. Isto faz quase lembrar os divórcios. Nessa altura surgem o que é de mal vem ao de cima, e poderia ser isso que teríamos perante um cenário de Grexit? Iria. E até podemos dizer que, neste caso, estamos com os tais 130 a dívida relativamente ao PIB, mas a expectativa era que este ano já houvesse um recuar deste mesmo indicador. O que, obviamente, se acontecesse esta situação, iria voltar a deteriorar-se. É uma situação que volta a estar em foco e estamos no meio de um programa de quantitative easing que tem permitido a Portugal beneficiar aqui de condições excepcionais de financiamento. E, obviamente, se surgir esta situação, será bastante preocupante para Portugal. Claramente irão relembrar essas questões todas que estão pendentes.
O que é que vamos ter, ou que tipo de acordo é que é possível alcançar nestes dias? E o fim do mês está aí à porta o pagamento ao Fundo Monetário Internacional por parte da Grécia. Não há consenso, mais uma vez, foi apresentado um conjunto de propostas, foi apresentado um conjunto de contrapropostas e depois tivemos Alexis Tsipras a garantir que há instituições, e a interpretação foi de que estaria a dirigir-se ao Fundo Monetário Internacional, há instituições que parecem não querer que haja um acordo em torno da Grécia porque não fizeram este tipo de exigências em países como a Grécia e como Portugal. Não conhecendo a totalidade do conteúdo destas propostas, não é um pouco, mais uma vez, do mesmo, ou seja, não continua aquele discurso do contra, não deveria ser um discurso mais de procurar o consenso nesta fase que é difícil para a Grécia, mas que também é difícil para os parceiros europeus? Exatamente. A escolha tem sido sempre procurar a divergência em vez de procurar aqui as convergências. E eu aqui gostava de realçar um ponto que para mim parece bastante importante. É que o que está em cima da mesa esta semana não é uma solução para o problema da Grécia, é um adiamento. Ou seja, até as próprias palavras de François Hollande esta semana, em que ele refere que até o momento a Grécia tem estado numa fase em que tínhamos indefinição mês a mês e que o que eles procuram é um entendimento em que a Grécia não necessita intervenções durante um período de 3 a 6 meses. Portanto, aqui o que estamos aqui realmente a fazer é adiar o problema. E mesmo para isso estamos com dificuldades. Portanto, aqui... E a muito curto prazo, já agora, 3 a 6 meses, está logo aí. Se pensarmos que estas negociações têm sido adiadas há 5 meses... Exatamente. E o que é que eu também penso que procuram fazer aqui ao limitar um pouco a liquidez para os gregos? Também querem ver se eles conseguem realmente implementar as medidas para depois talvez poder-se procurar um entendimento mais de longo prazo, procurar sustentabilidade aqui nos acordos. Neste momento terá que ser depois aprovado no Parlamento, vamos ver como é que a população vai reagir a essas mesmas Essa é a grande indicações. questão. Tsipras sabe que se ceder, e vemos essa reação dos mercados, estamos a ver nesta altura os bancos gregos cotados a afundarem hoje e podemos dizer que esta confiança, este ânimo momentâneo durou apenas 2 dias, sensivelmente. Vemos os bancos, vemos os principais índices também em queda e é isto que vamos ter se a situação se mantiver, ou seja, se continuar este discurso, se continuarem as divergências e voltando ao início da minha questão, Alexis Tsipras sabe que se ceder, se aplicar aumentos de impostos, a austeridade como é conhecida na Grécia, perde o governo. Exatamente. É o ponto crítico aqui no meio desta situação toda e de referir que realmente o que também se nota nesta fase é a liquidez que existe fora dos mercados. O que é que isto significa? Cada vez que há uma notícia de que poderemos estar a chegar a um entendimento, há subidas absolutamente interessantes, quer seja nos bancos, neste caso gregos, com subidas fantásticas no início da semana, e depois ao final da semana já estamos a retrair esses movimentos todos. Surge aqui um primeiro sinal de alarme, tiram o dinheiro todo de cima da mesa e, essencialmente, temos assistido muito a isto. Há muita liquidez, os investidores não sabem onde é que vão aplicar o capital. Porque as rentabilidades das dívidas da Europa são muito baixinhas. Exatamente, mas também não querem ficar de fora, porque querem apanhar os fundos. Se houver um entendimento, provavelmente vamos ter umas boas valorizações e toda a gente quer apanhar. Esta volatilidade está impressionante. E falavas de volatilidade e dessas entradas e saídas e estamos a ver o índice AESE, o índice grego, o principal índice grego esta manhã, naquela seta vermelha e podemos dizer, para as pessoas percepcionarem melhor, mas embora seja bastante evidente, aquela espécie de falésia, se fosse uma paisagem, aquela falésia dá-se nos minutos seguintes ao anúncio de Tsipras via Twitter de que os credores não aceitaram as propostas gregas e depois vemos no resto da sessão a volatilidade, as oscilações bem vincadas naquela paisagem gráfica. Podemos dizer que aquilo é, se pudéssemos transmitir para um sentimento, é a desconfiança ou é a incerteza. É, exatamente. Representada num gráfico. É exatamente isso. Tínhamos uma manhã que estava relativamente calma à espera de que iniciassem-se realmente os rumores e as declarações. Cai realmente vertiginosamente todos os índices, não foi só o grego. Depois, ao longo da manhã, tivemos uma retração de cerca de 70% do movimento e neste momento estamos a dirigir outra vez para os mínimos lentamente. O que é que isto significa? É uma montanha russa, é uma desconfiança total aqui relativamente a um acordo nesta fase e
também é a percepção que este acordo é um adiamento do problema, portanto, também não seria uma solução sustentável de longo prazo. Portanto, tudo isso causa indefinição. Indefinição significa que as pessoas ficam nervosas e, quando estão nervosas, rapidamente, qualquer sinal de alerta, tiram outra vez o dinheiro de cima da mesa, porque não querem ficar pendurados. Imagina que não há um consenso e temos que traçar todos os cenários. Até quando ou como é que o BCE, que tem suportado e podemos dizer tem mantido o oxigênio, algum pouco oxigênio na banca grega através do ELA, dos empréstimos de emergência, como é que o BCE consegue suportar uma situação destas ou durante quanto tempo? Estamos a falar de programas ou de um programa de empréstimos de emergência que já está quase nos 90 mil milhões de euros. Exatamente. Se pensarmos que o resgate a Portugal já ficou para trás, 78 mil milhões, estamos quase a chegar ao valor do segundo resgate grego. Não vai aguentar muito mais. Isso está claro. As declarações até do Ministro das Finanças da Irlanda esta semana referiam exatamente isso. Já estão muitas pessoas a ficar nervosas com esta questão. E quando chegamos a esse ponto, significa que está a chegar a uma altura em que vamos ter que ter uma decisão. Possivelmente este entendimento compra aqui algum tempo, portanto talvez dê para normalizar um pouco a situação, mas se não houver entendimento, provavelmente o que vamos ter é controles de capitais, porque esta situação não se vai continuar neste ponto. Obviamente o Banco Central Europeu vai ter que cortar aqui, fechar a torneira, basicamente. Isto já ultrapassou os limites, inclusive, do aceitável, e penso que não vão continuar aqui, principalmente quando não há um compromisso do outro lado, não há uma vontade de convergir aqui nestas situações. Há um dado curioso, lia hoje de manhã uma fonte do BCE, ou um membro do BCE, melhor dito, mas é óbvio que não foi confirmado oficialmente, terá dito que na terça-feira, portanto ontem, quando estava à vista aparentemente um acordo para a Grécia, teriam regressado, ou seja, temos assistido a uma saída forte, massiva de capitais, levantamento dos depósitos por parte dos cidadãos gregos, mas que teríamos assistido durante o dia de ontem à entrada de cerca de 100 milhões, muito abaixo daquilo que têm sido as retiradas, mas ainda assim ao regresso de 100 milhões de euros em capitais para o país perante esta situação. Parece-te um cenário que poderia ser normal ou típico se houvesse esse consenso, ou demora também, e sabemos que isto é quase como as subidas e as descidas dos mercados. As subidas podem ser às vezes rápidas, ou se quisermos, as quedas muitas vezes são muito rápidas e depois para se recuperar demora muito tempo. Aqui também vai ser um cenário desses, mesmo que haja um consenso agora, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Aqui é uma situação bastante clara. Não vai voltar os inflows outra vez para os bancos no curto prazo. Porquê? Porque o problema da Grécia é um problema de confiança. E o facto de atingirem um entendimento que permita aqui respirar durante uns meses não significa que o problema está resolvido. Portanto, provavelmente, claro que vai entrar algum dinheiro, mas nada que venha compensar todas estas saídas ao longo destes 5 meses, principalmente deste ano. Portanto, não acredito que no curto prazo vai voltar tudo ao normal. Os bancos vão continuar pressionados. Os níveis também de depósitos vão continuar absolutamente pressionados, incumprimento também vai continuar em alta, e os bancos também estão carregados de dívida grega. Portanto, aqui estamos numa situação em que estão mesmo dependentes da linha de crédito do BCE, que apenas acredito que possa aqui continuar se esta situação se normalizar através de um acordo de curto prazo. Até porque, se formos a ver, as propostas dos gregos que eles aqui apresentaram esta semana voltaram a recair 90% sobre a receita. Portanto, isto dá aqui uma grande ideia de que para eles é muito complicado cortarem na despesa, querem manter os salários, querem aumentar as contratações, e isso tem, obviamente, dificultado tudo. Pois sim, eu estava a olhar, enquanto falavas dessas medidas, eu olhava aqui para algumas e salientaria, por exemplo, o IVA, e esperava-se aquilo que foi entregue aos parceiros europeus seria um aumento de 0,74% a partir de 2016, portanto não necessariamente este ano, com o fim de algumas exceções para o último intervalo, o intervalo mais elevado de 23%, e aquilo que os credores disseram foi: meus senhores, 0,74 não pode ser, tem que corresponder a 1% do PIB, e com a eliminação de todas as exceções acima
do intervalo dos 23%. E depois há aqui um dado curioso também, e se me permite, Eduardo, que é a questão da defesa e os politicamente mais à esquerda tem-se criticado muito porque a Grécia tem sido, entre aspas, obrigada muitas vezes a comprar material bélico à Alemanha, entre outros países, porque também serve ali uma espécie de barreira para a entrada na Europa, nomeadamente da Rússia e dos países vizinhos, muitos deles em guerra e com instabilidade. Mas a questão, ou que estiveram em guerra recentemente, nos últimos anos, mas há aqui uma questão interessante, é que a Grécia propõe cortar na defesa 200 milhões de euros em 2016. E neste caso, os parceiros o que lhe dizem é, não, tem que cortar o dobro, ou seja, 400 milhões de euros. Portanto, há aqui podemos dizer que para esses críticos, que terão a sua razão, há aqui um dado curioso, que é os próprios parceiros dizem, não, mesmo na defesa vão ter que cortar mais. Exatamente, portanto, a União Europeia também não é só a Alemanha e realmente acredito que os alemães neste ponto gostassem realmente de continuar a vender material bélico para a Grécia a níveis mais elevados, mas também percebem que há aqui toda uma outra questão de fundo que tem que ser resolvida e se calhar podem aceitar aqui um pequeno compromisso temporário, baixando aqui neste caso cortando 200 milhões nas compras de material bélico. Os 3 pontos de divergência não são, no entanto, esses. São o quê? São as pensões, o IVA e o IRC. IRC, essencialmente, temos aqui uma perspectiva do lado da União Europeia, ou neste caso dos credores, em que não querem pressionar tanto as empresas. Os gregos querem 29. Até porque, se olharmos, por exemplo, para a Irlanda, foi o grande trunfo. Foi ter um IRC baixo que conseguiu manter e até atrair empresas multinacionais para o país. E mesmo Portugal. Portanto, também temos tentado dirigir-nos nesse sentido e, obviamente, aqui é um ponto de divergência. Depois temos o IVA, querem manter os 3 escalões, certos pontos, como a restauração, os credores querem aumentar para 23%. Há aqui ainda alguns pontos que dá para limar, mas penso que o IVA também não será o ponto mais crítico. As pensões é que, obviamente... Politicamente são aquelas que têm... tem um peso mais forte, é onde ele sublinhou que não iria poder tocar e, obviamente, é onde ele está a tentar ao máximo poder fazer aqui algumas mexidas. Portanto, aqui é um ponto bastante complicado. Estamos a chegar a um ponto em que estamos a convergir para um acordo, mas é um acordo de curto prazo apenas para financiar a economia durante mais uns meses e depois vamos ter outra vez que falar aqui dos mesmos assuntos porque o problema não estará resolvido. E pensar que há 2 dias estávamos a ouvir Jean-Claude Juncker a dizer que se houvesse acordo, os parceiros europeus teriam um empréstimo disponível, um empréstimo de 35 mil milhões de euros à Grécia. Bom, isso ainda acredito. Porquê? Porque eu acho que o que nós queremos aqui é dar a ideia de que eles têm que ceder e depois vamos conseguir arranjar aqui uma linha de crédito, arranjar aqui alguma outra situação que talvez até possam beneficiar um pouco a Grécia para tentar tirar aqui o país de uma situação que é mau para todos. Portanto, neste momento, até os países que fizeram, como o tinha dito aqui há uns minutos, nós somos o bom aluno, mas se eles continuarem com estes problemas, estão a começar a arrastar-nos todos para baixo. Portanto, isto claramente seria um ponto em que até acredito que houvesse alguns apoios a médio prazo, mas para afastar um pouco os nacionalismos e os partidos de esquerda pensarem que realmente terão aqui uma grande alavancagem nas negociações, acho que tem que ficar claro que primeiro cedem e depois talvez haja uma linha de crédito. E vamos ver o que é que acontece, se é que acontece alguma coisa até o final desta semana. Eduardo, obrigado pela tua análise. Fazemos um curto intervalo, continue connosco, vamos trazer-lhe mais notícias de mercados, naturalmente além da Grécia.